O tema de hoje é, vamos falar sobre planejamento e controle da produção, né? Que é o famoso PCP. E hoje eu vou comentar um pouco, dando continuidade, né, ao vídeo anterior, que a gente falava também sobre PCP, conceitos. Hoje eu vou também abordar, dar uma revisão do que é o conceito de PCP. Só que hoje nós vamos falar de um PCP um pouco diferente, que eu vim refletindo ao longo desses últimos dias, né? Até com exemplos da própria Isabela, exemplos de outros clientes que eu atendo, que é o PCP Gambiarra. Descobri que ele existe, viu? Sabia disso, Isabela? O PCP Gambiarra existe. Ah, é? Nós vamos Conta pra definir mim. aqui o que é o PCP Gambiarra. Toda empresa acho que tem o PCP Gambiarra ou já teve algum dia na vida. Já imagino. Então, já para a gente começar, né, a definição do que é o PCP. Então, conforme a própria sigla, né, é o Planejamento e Controle da Produção. É, Na verdade, a sigla completa é Planejamento, Programação e Controle da Produção, que é o PPCP, onde a gente tem por objetivo ter uma produção no momento certo, na quantidade certa e no custo menor possível. Então, ou seja, quem trabalha no PCP, né, o gestor do PCP, é aquela pessoa que fica incansavelmente trabalhando para que todos os recursos, né, administrando todos os recursos, para que a gente consiga ter o produto no momento certo, no tempo certo, na quantidade certa, no menor custo possível. Quais são esses recursos, né? Então nós estamos falando de matéria-prima, se for algum material de revenda, pessoas, disponibilidade de equipamento, a disponibilidade do produto acabado, já pronto para ser armazenado e depois expedido. Então, para isso, ele precisa ter muita informação. Costumo dizer que o PCP é aquele cara que dá notícia de tudo dentro da empresa, que ele tem que ter muita informação em mãos para que ele consiga administrar recursos humanos, né? Então ele vai administrar ali quantas pessoas a gente tem naquele processo produtivo, quantos turnos a gente vai precisar naquele processo produtivo, quais equipamentos ou quantos equipamentos a gente vai precisar, né, para atender a demanda de mercado. Ele tem que entender qual é a demanda de mercado. Precisa ter uma boa gestão dos estoques, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado. Então, realmente é uma pessoa bastante estratégica do ponto de vista de gerenciamento dos recursos. Então, à medida que você tem domínio sobre esses recursos, você consegue fazer o desdobramento, que é o planejamento. Então, você vai lá e planeja em curto, médio e longo prazo, o que vai ser produzido, o que aquela empresa vai fabricar. No médio e curto prazo, você programa, então você faz ali a programação de produção, onde é previsto quais produtos serão produzidos semanalmente, mensalmente, e depois desdobrado, né, para programações diárias. E depois de produzido, ou durante e depois a produção, você controla os processos, as informações, para que a gente consiga fechar o ciclo de informações e no final das contas conseguir monitorar o custo do produto. Eu digo que esse vídeo ele pode te abrir muitas oportunidades, quem estiver assistindo a gravação, claro, né, e quem está aqui ao vivo, mais ainda, pode abrir muitas oportunidades de você enxergar uma nova carreira, né? Então eu não consegui enxergar isso quando saí da faculdade, né? Eu não conhecia PCP quando eu saí da faculdade, né? Para quem ainda não sabe, eu fiz engenharia de alimentos e na grade da engenharia de alimentos ainda, ou pelo menos até naquela época não tinha planejamento e controle de produção. E ao longo da minha vida profissional eu fui desenvolvendo algumas habilidades que eu pude, e foi me dado algumas oportunidades também para que eu pudesse seguir essa carreira ou desenvolver essa função dentro da indústria, certo? Camila, boa noite. Boa noite, Camila. É Camila, né? Oi, aqui é a Gleiciane, eu Ah, tô como Camila, mas é a Gleiciane. Gleiciane Gleiciane, tudo disfarçada de bom? Camila, tudo bem? Não é? É o codinome, É porque o a minha codinome. filha, Vou decorar seu codinome, Gleiciane.
Tá Tudo bem, né? certo. Boa noite. Boa noite. Que bom que você veio. Já nós conversamos mais. Tá bom. Então, quando a gente fala, né, o conceito, já tinha ouvido falar no conceito de PCP? Vocês já tinham Na ouvido falar? realidade, eu pesquisei algumas coisas, entendeu? E aí, fruto da sua pesquisa, o que você encontrou? Não, assim, é exatamente isso que você estava falando no início, né? Não me aprofundei porque eu queria, porque para mim é tudo muito novo, né? Sim, aham. Aí eu queria ter noção, mais ou menos, porque assim, é um linguajar pra gente, para mim, no meu caso, é novo, então eu tô começando a pesquisar assim agora, Joia. entendeu? Bom que você já vai aprender algumas coisas da prática. Porque a literatura traz, né, alguns conceitos que na prática a gente precisa aperfeiçoar e trazer para a nossa realidade da vida real na indústria, né? Então a gente entende que trazer a produção, o planejamento e programação da produção de forma que eu consiga ter o produto no tempo certo, na quantidade certa, no custo certo, é um desafio muito grande. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje, ou está acontecendo essa semana. Trabalho em fábrica de congelados. E congelados em dezembro é o seguinte: existe uma concorrência da ilha, né, do supermercado, pelos produtos natalinos. Ou seja, nenhum supermercado adquire mais ilhas para armazenar os produtos natalinos. Ele retira alguns produtos que estão ali normalmente no dia a dia e acrescenta ali os produtos natalinos, né? Chester, tender, peru, etc. Então, quem trabalha com congelados tem um desafio muito grande no mês de dezembro, que continuar atendendo a demanda, porque ninguém troca o salgado, pão de queijo do dia a dia pelo tender, chester, peru, são momentos de consumo diferentes, e o cliente quer ser atendido pelos dois produtos. Então existe um desafio muito grande. Aí o que a rede supermercadista costuma fazer? Ela costuma retardar ao máximo a retirada da indústria desses produtos, e aí quando retira tudo de uma vez. Então a gente reparou, por exemplo, esse ano, que até a metade do mês eles seguraram o máximo que conseguiram. E a gente continuou produzindo porque entende que a demanda de dezembro ela é uma demanda, se ela não saiu, ela é uma demanda reprimida. Então nós continuamos a produzir. Quando chegou na metade do mês, a gente já não tinha mais capacidade de armazenagem, tinha esgotado a capacidade de armazenagem, nem a armazenagem externa a gente não conseguia alocar. Então a gente foi e definiu que ia parar a fabricação. No dia seguinte, que estava parada a fabricação, foi faturado o que há 2 semanas não tinha sido faturado. Então o boom de faturamento ele foi assim, gigante. E saiu tudo de uma vez. Então se a gente não tem um planejamento, enxerga o que é o comportamento do setor, e aí olha para você ver, eu falei de elementos comerciais, eu não falei nada de elementos de produção. Eu tratei todos os elementos comerciais do setor de congelados. Vamos pensar, não é congelados não, vamos pensar que é indústria moveleira. Nós precisamos ter uma entrega para final de ano, entrega para Natal, que ela acontece ali em novembro. Então, ao invés de ser em dezembro, essa demanda é mais comprimida, né? Ela é mais estrangulada no mês de novembro. E aí a retirada acontece ali no final de novembro e precisa ser de uma vez. Porque até chegar na loja que vai revender ou até chegar no depósito que vai armazenar para fazer essa transferência da indústria para o cliente, não pode passar o 25 de dezembro, né? Tem que ser, tudo tem que acontecer antes. Usando o exemplo aqui do Natal, né? Que é a nossa realidade de hoje, que estamos aí às vésperas do Natal. Então, nessa circunstância, a gente, enquanto planejador de produção, então, o meu trabalho essa semana estava igual telecena, né? De hora em hora eu estava olhando a saída de produto, o que estava entrando de vendas, para eu conseguir já me readequar em programação, para não deixar faltar nenhum produto. Para eu já readequar a programação, eu digo que em épocas de alta temporada, em qualquer indústria, você escreve o planejamento, né? Escreve a programação de produção na areia, né? Não é nem no papel com lápis, não. Você escreve na areia, porque é mais fácil de apagar e fazer de novo.
Enquanto que em tempos normais você tem que escrever uma programação de lápis, né? Se precisou, você pega a borracha, reprograma e bola para frente. O que a gente tem que tomar cuidado é de não reprogramar com o produto em processo. Aí não, uma vez que a ordem de produção foi colocada em produção, ninguém mexe mais. Dali você já tem que finalizar a produção e não pode parar. Mas antes de iniciar a produção, antes de iniciar uma ordem de produção, você tem essa maneira de fazer a mudança de programação para atender melhor o comercial. Né? E aí já existem vários aspectos comerciais que precisam ser avaliados para a gente entender se a gente faz mais estoque, se a gente aumenta, né, o nível de estoque, se a gente aumenta a capacidade de fábrica, né, aí vai depender muito da estratégia que cada empresa utiliza. Mas é essa arte aí de ficar equilibrando, né, a capacidade de produção, capacidade de estocagem e a demanda de mercado, né, para cada um dos produtos. Certo? Entendido? Isabela, quer comentar algum caso de que você vê aí de programação que tem essa particularidade, né, de avaliação de estoque, de avaliação de capacidade para programar? Quer citar a siderurgia que você atende? Quer citar a fábrica de móveis? Hoje a gente está em processo de implantação do PCP em uma empresa de fundido. Fundidos. Então a gente está implantando o PCP, eles estão começando a medir questão de capacidade da produção. A gente está no processo ainda. E é bem legal, assim, acompanhar, ver e poder ajudar o pessoal a estruturar o setor. Então, tem sido bem bacana, bem enriquecedor. E aí a gente começa a introduzir a comparação do PCP gambiarra com o PCP de verdade, né? Depois, algumas semanas a gente vinha conversando sobre esse cliente seu, e eu comecei a pensar em alguns outros que eu também atendo e a fazer um paralelo de que toda empresa, por mais simples, pequena, enxuta que seja, ela pratica o PCP de uma forma, mesmo que seja empírica. Por isso que eu chamei ele de meio que PCP gambiarra. Por quê? Vamos pensar, a empresa tem 3 pessoas. O dono e mais 2 funcionários. Em algum momento, que seja o dono ou algum dos 2 funcionários, precisa pensar, olha, eu preciso comprar material, eu preciso fazer tal produto, tenho que entregar tal dia, eu tenho que ver se o fulano vai trabalhar, se não vai trabalhar. Então ele meio que faz ali de cabeça, sabe? De uma forma bem empírica, de uma forma não estruturada, de uma forma bem da forma que ele entende ou da forma que ele acha que é o certo, sem método, ele faz a programação dele. Então ele vai lá e fala assim, eu tenho que fazer aqui uma cadeira, eu tenho que fazer aqui uma cama, tenho que fazer aqui um guarda-roupa, ou eu tenho que fazer pão de queijo de frango, eu tenho que fazer o pão de queijo tradicional, ou eu tenho que fazer um biscoito, eu tenho que fazer, sei lá, qualquer tipo de produto que seja, né? A gente fala muito da indústria de alimentos. Eu tenho que fazer uma polpa, tenho que fazer um açaí, né? Então ele tem ali programação, ele consegue organizar na cabeça dele uma forma de entender o que ele vai produzir hoje, o que ele vai produzir amanhã, mesmo que isso não reflita lá no final das contas a condição de quantidade certa, momento certo e no custo certo. Geralmente ele faz uma... Ele vai muito pelo que vende, né? Ele vai muito pelo que vende. Lembra que a gente falou? Pelo feeling dele, que sabe a produção. Até vou recobrar uma coisa que a gente falou na mentoria, né, Isabela? A gente tem uma condição de avaliação de fluxo, né? Se é empurrado, se é puxado, se é misto. E muitas vezes as pessoas misturam esses fluxos aí e não entendem qual é o melhor para o seu negócio, para o seu ramo de atividade. Aí ele faz assim, né? Vou atender o pedido do fulano, do ciclano, e quem gritar mais alto, quem reclamar mais veemente, né? Fazer aquela reclamação mais forte, vai levar o produto primeiro.
Então acaba que ele fica naquela loucura ali de atender os pedidos que já existem e perde a oportunidade de aumentar volume de vendas. Às vezes ele perde a venda, porque ele fez a venda, mas não conseguiu entregar no tempo que precisava. Então ele foi lá e infringiu o momento certo, né, que é um dos objetivos. Então ele faz tudo mais ou menos. Então o PCP Gambiarra ele até faz, o produto chega lá no cliente, mas ele perde uma infinidade de oportunidades de crescer, de se desenvolver, de ser uma empresa que vai faturar mais, que vai ter um custo menor, porque não basta você vender mais, né? Você tem que vender num custo que seja razoável para você ter lucro, porque senão você vai ficar ali só pedalando essa bicicleta e não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, o que eu estou aqui colocando como um PCP, tido como um PCP Gambiarra, é esse que faz entrega. Porém, a que custo, ou a que tempo, ou a que quantidade, aí é só Deus para ajudar, né? Não tem critério, não tem método nenhum. Você já encontrou clientes assim que eu sei, né, Isabela? É o que mais encontra. É a grande maioria, né? Grande maioria. Alexandra, já teve a oportunidade de ver alguma empresa assim? Não. Não? Gleiciane, eu sempre leio aqui, Camila. Gleiciane, tem alguma empresa que você já tenha visitado, que você atende lá como consultora, mesmo que sendo da área de qualidade, você já vivenciou essa situação? Sim, sim, é bem comum, porque são pequenos, né? E aí realmente assim não tem, né? Não tem assim um engenheiro de produção, não tem isso assim sistematizado, né? Eu acho assim, essa área da qualidade junto ao PCP é muito, muito importante, né? Principalmente na pequena, porque aquela se você não tem a organização, não tem a programação, e aí como você fala, as pequenas diárias, né, elas podem impactar grandemente, né, nessa empresa, né? E quando você é uma empresa muito grande, as perdas realmente vão ser significativas também, mas elas, às vezes, por ter capital, não vai sentir tanto, mas a pequena, se somar. Eu costumo dizer, Gleiciane, que o erro ele é proporcional, viu? O erro é proporcional. O erro na pequena, ele tem uma velocidade de retomada muito grande. Você, quando está numa empresa pequena e percebe um erro desse de programação, você tem uma rapidez na retomada e o prejuízo é proporcional ao tamanho da empresa, né? Lógico que a dimensão desse prejuízo, dependendo do momento financeiro, ele pode agravar muito. O impacto pode ser grande de acordo com... Eles não enxergam, né? E o impacto na grande, ela pode ser também muito grande, depende muito do que é o tipo de erro, né? É verdade. Só que assim, o que eu vejo na pequena é pelo fato dela não entender, ela não ter isso estruturado, quando ela não tem nem PCP nem nada. Ela nem sabe aí assim, assim, né? vira uma bola de neve. Quando ela abrir o olho, ela já quebrou, né? E assim, na grande ele já tem um departamento, né? Existe os erros, mas existe um departamento responsável. Isso, né? mesmo. Isso mesmo. E assim, existe de forma errada, talvez, né? A grande oportunidade, que é o que eu dizia aqui no início da aula, é isso. Então, você que atende como consultora da área de qualidade em pequenas empresas, existe uma excelente oportunidade de tratar o PCP, né, nessa pequena empresa, nessa essência que nós estamos falando, de programar de uma maneira correta, estruturada, com metodologia, que pode ser agregada ao serviço. Então, eu entendo que uma empresa de 10, 15, 20 pessoas não vai ter lá um engenheiro de produção, ou um engenheiro de alimentos, ou um nutricionista, para ir fazendo cada função enquanto ele tem 20 pessoas. Ele vai agregar isso daqui a pouco, quando ele estiver crescendo, né, tiver mais estruturado, tiver caixa para isso, né? Mas no primeiro momento, quem tiver ali e tiver competências já desenvolvidas para poder, de fato, implementar um PCP, vai sair muito na frente.
né? Por isso que eu acho que é uma área extremamente promissora. Sim, essa sua fala aí é muito importante. Assim, para as meninas, né, que também trabalham com isso. Eu estou na minha segunda pós na área de área de produção, mesmo sendo engenheiro de alimentos, e não trabalhando com empresa que tenha, entendeu? Não tem. Onde eu trabalho são tão pequenas que não tem. Então, assim, como eu vejo que existe essa demanda e essa fraqueza, eu realmente me vejo assim, eu posso fazer isso, eu posso agregar isso ao meu trabalho. Assim, ainda não colhi os frutos, tá entendendo? Eu ainda não colhi os frutos. Eu fiz uma primeira pós, né, na área de engenharia de produção. Aí, assim, como eu não achei, assim, tão boa como eu esperava, eu estou na segunda. E aí, que é na mesma área. E, assim, agora, realmente, se você pegar uma empresa pequena, de pequeno porte, e você conseguir fazer a qualidade com a produção, é assim, um ganho muito grande. E você, quanto profissional, fica muito valorizado. Muito. Agora realmente tem que vamos dizer, ir fazendo caminho, né? Porque é tudo novo, né? Para esse pequeno. E aí, assim, quanto mais você buscar informação que te agregue nesse modelo de como atender o pequeno negócio, né, para poder fomentar e fazer com que ele entenda a importância de ter, né, implantado essas rotinas e metodologias de planejamento de produção, melhor vai ser a sua desenvoltura nesses pequenos. Porque era a grande dificuldade que eu tive quando comecei como consultora. Eu vinha de grandes empresas, né? Eu trabalhei em empresas de 900 pessoas, 1.500 pessoas. E aí, quando eu vim para a consultoria e que as empresas eram pequenas mesmo, igual você está falando aí de 10, 20, 30 pessoas, eu tive que fazer uma releitura de tudo que eu conheci e começar a enxergar, poxa, como que aquela técnica que é aplicada na grande empresa pode ser ajustada para a pequena empresa. E esse foi o grande desafio. São 9 anos que eu trabalho com isso. Então, assim, foi um aprendizado com esse tempo de ajustar o que eu conheci na prática de grande indústria para traduzir para o pequeno. Porque o pequeno tem uma série de desafios que o grande não tem. Um deles, por exemplo, é caixa, é dinheiro. Né? Igual você falou, e está coberta de razão. O pequeno ele sofre muito mais impactos no caixa, no financeiro, do que uma empresa de 900 pessoas, de 1.500 pessoas, de 10 mil pessoas. Então, é uma realidade bem diferente. E a gente tem que aprender a adequar todas as técnicas para poder fazer com que o planejamento e controle de produção nela seja, de fato, bem efetivo. Outra questão também, né, que influencia muito é a questão da cultura. Né? Então, assim, a cultura organizacional de uma pequena empresa é muito familiar, né? Não tem a questão assim do gestor, tem ainda a ideia do dono, né? Então, assim, para você implantar esses controles, né? Todos, e ainda, além de você ter que colocar os da qualidade, né? Foco, manual, treinamento, aí você ainda vem com a parte de controle de produção mesmo, só que através do controle de produção que eu vejo que você ganha ele. Porque ele quer o lucro, claro. E ele acha que qualidade não dá lucro. Né? Aí é aí que você consegue realmente mostrar para o seu papel de profissional. Exatamente. Que você vai a linguagem mais retorno, né? A linguagem mais próxima de quem tem uma pequena empresa chama-se dinheiro, bolso. Então, quando você tratar todos os seus assuntos, transformando aquele benefício que você enxerga, né, no todo, mas traduzindo ele para o que ele vai ganhar com isso, em termos financeiros mesmo, porque a grande sensibilidade da pequena empresa é a questão de disponibilidade de verba, de dinheiro, de caixa, né? Quando você traduz a qualidade, quando você traduz o PCP nesses ganhos financeiros, e testa e mostra para ele que é assim que funciona e assim ele ganhou isso e aquilo, aí não tem volta. Aí você consegue implantar. Mas é a linguagem mais sensível do pequeno empresário, é o bolso. E isso é um diferencial muito grande na hora de você apresentar um projeto, na hora de apresentar uma proposta para consultoria, por exemplo, como é o seu caso. Deixa eu dar boa noite aqui para Juliana. Juliana, boa noite.
Nós estamos falando que igual desembestada, ela entrou, me deu boa noite, eu não consegui responder. Pois ela me responde aqui então. Então, entendido, pessoal? Como que a gente tem essa oportunidade, né, de tratar esse tema dentro da pequena indústria. Confesso que até eu entrar na consultoria, isso não era um foco para mim. Então, a minha atuação na indústria antes da consultoria, ela era muito focada em melhoria de processo e melhoria contínua, né, que eram os programas de melhoria, os grupos e as melhorias de processo. À medida que eu entrei na consultoria e comecei a perceber essa dificuldade, né, que todas as pequenas empresas que eu entrava, indústrias principalmente, né, mas o varejo ele vive um dilema um pouco parecido que é na área de compras, e aí o planejamento de compras que a gente trabalha nos varejos. Então eu comecei a perceber que toda empresa que eu entrava tinha essa deficiência, que é não saber o momento certo, não saber a quantidade certa, não saber qual mix que ela tinha que fabricar, porque ela não tinha nem noção do que vendia mais, ela tinha um feeling, né? Ah, tal produto vende mais. Mas não era quantificado, não tinha uma análise mesmo de quanto que saía por dia, por semana, por mês, para que ele conseguisse fazer a reposição da fabricação do produto mediante essas demandas que já eram comuns ou que já eram existentes ali do seu público, né, do seu cliente. Então esse é o PCP Gambiarra, que eu me deparei com ele aí ao longo desses 9 anos de consultoria, e a partir dele é que eu fui despertando essa curiosidade de entender como fazer um PCP um pouco mais estruturado. Eu vou projetar para vocês entenderem como que funciona o PCP que eu fui desenvolvendo ao longo desses 9 anos de consultoria em forma de metodologia. Conseguem ver? Dá para ver? Ok. Dá para ver. Então, primeiro eu coloquei até como uma engrenagem, porque realmente é uma área que agrega ou que congrega, né, todas as outras áreas. E no primeiro momento você precisa entender da parte de suprimentos. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz na indústria é trabalhar compras, trabalhar estoque, trabalhar a gestão dos recursos materiais, né? O que está sendo comprado, o que não está sendo comprado, em que quantidade está sendo comprada, como estão as entradas e saídas, né? Que já foi tema aí de algumas aulas nossas, porque é realmente muito importante, é a base para que a gente consiga evoluir dentro de um bom PCP, de um PCP bem estruturado. Depois a gente precisa conhecer a engenharia do produto, ou seja, a gente precisa entender ficha técnica, quanto que custa, né, que é o custo da mercadoria vendida. Então, quanto que custa ali naquela ficha técnica cada unidade, cada pacote, cada quilo daquele produto, ou cada peça, né, se eu estou fazendo uma mesa, uma cadeira, enfim. Então, você precisa conhecer toda a engenharia do produto no que refere-se a características dele, né? Depois, conhecer a parte de engenharia de processos. Então, estamos falando aqui de parâmetros de processo, parâmetros de capacidade de operação daquelas linhas de produção, o que você tem ali disponível do recurso de capacidade. Junto a isso, os recursos, né, que são os recursos humanos, recursos de tecnologia, a gente também tem que estar com um olhar para isso. A parte de qualidade, que aí você precisa conhecer como lidar com a qualidade dentro dessa estrutura, né? Seja com os grupos de melhoria, seja com as normas e certificações. Então ela tem que estar aqui. Então eu até comentava no grupo mais cedo que a empresa é um todo, né? Eu não posso esquecer, enquanto PCP, que eu tenho que cumprir regras de boas práticas, no caso da indústria de alimentos. Então eu tenho que cumprir algumas regras de qualidade, independente se está faltando produto no estoque ou não. Elas não são negociáveis. Então eu preciso contemplá-las nesse sentido. Por exemplo, eu atendo fábrica de ração. E para você processar rações,
existe existe medicamento nas rações. Então elas precisam ter ali uma limpeza específica para que não haja contaminação entre a produção de uma ração e a outra. A indústria de alimentos é a mesma coisa, glúten, né? Você tem, na máquina que você processa glúten, você não pode processar um produto que você declara, né, em embalagem que não contém glúten. Lactose, a mesma coisa, enfim. Então são itens que a gente não negocia, né? São situações de qualidade, ou são critérios de qualidade inegociáveis. Então eles precisam ser conhecidos e estar presentes aqui na hora de pensar uma programação, né? E o planejamento comercial, ou seja, eu tenho que entender o que é o planejamento comercial, como que o comercial está planejando, o que ele está planejando vender, qual a quantidade de faturamento, mas isso traduzido em produtos, porque o comercial trabalha em reais, a produção trabalha em SKUs, né, em pacotes de produto, em unidades de produto, em mix de produto. Então não adianta o comercial falar assim, vou faturar 100 mil reais, mas 100 mil reais em quê? No produto A, B, C, pra gente isso é muito importante. E por fim você vai sair aqui, né? Então essas são as entradas, e as saídas que a gente tem aqui são o controle e monitoramento que a gente tem que fazer da produção, os planos, né, de produção, que aí a gente tem o plano mestre, o plano de produção e a ordem de produção, e no caso dos suprimentos tem a ordem de compra. Então dessa forma, que é o PCP, né, mais estruturado, a gente consegue, mesmo que a empresa tenha, sei lá, 5 pessoas, 10 pessoas, 50, 100, 200 pessoas, não interessa. É um caminho ou uma metodologia que a gente consegue organizar as informações, organizar os recursos para que a gente tenha lá no final uma ordem de produção e depois, né, uma ordem de produção que vai ser apontada, que vai ser registrada, que a gente vai fazer apuração de custo, e isso retorne numa informação, né, de qualidade, onde a gente vai ter o menor custo possível. Eu vou ter o produto lá na ponta para ser entregue para o cliente, e no momento certo e na quantidade certa, sem sobrar nenhum, ou sem sobrar, né, numa quantidade que vai gerar perda, nem faltar a ponto do cliente ficar desabastecido. Então, assim, nesse formato, né, nessa condição, isso ao longo desse tempo eu fui organizando essas ideias, entendendo que existe uma metodologia para a gente ir a campo, né, e implementar essa metodologia para conseguir montar um PCP de qualidade. Ficou claro para vocês essa estrutura? Ficou, Alexandra? Você que tá ainda no curso, como que ficou isso para você? Deu para entender. Bacana. Isabela já conhecia a estrutura, né? Gleiciane, Juliana, querem comentar? Para você é tudo novo, Juliana? Quer contar um pouquinho para nós da sua realidade? Você é estudante? Você já está aí no mercado? Conta um pouquinho para a gente te ajudar. Pode abrir a câmera, conversar com a gente. A gente é de boa, né, Isabela? A gente fala muito, mas a gente fala bastante. Desculpa, você tá trabalhando. Tá bom. Você é PM, que legal! E o que te traz, assim, agora eu gostei, agora eu gostei, fiquei curiosa. O que te traz aqui? Você faz algum curso na área de engenharia? Ela faz lá no mesmo faculdade. Que legal, Alexandra. É sua amiga? Me conta. Eu mandei lá no grupo e pedi pra que... E a Juliana gosta da engenharia de alimentos? Acho que assim, ela já vai pro 2º ano, né? Terminando. Alexandra, realmente. Obrigada, Ju. Você também. Alexandra tá quase assim, ó, com a Isabela, para aqui nas aulas. É porque eu fico incentivando as pessoas lá do grupo, porque eu falo que é uma grande oportunidade, né? Já que a gente faz em AD,
Então, quanto mais a gente ter algo assim que seja Mais em próximo da tempo real, realidade, né? né? Ótimo, Juliana, E continue aí, a gente vai é conversando muito mais. bom. Depois, no dia que você tiver um tempinho, mande um áudio aí pra gente entender aí como que tá a sua expectativa com o curso, pra gente conhecer mais, tá bom? Tudo se passando aqui. É ótimo, gente. Combinado. Então, pessoal, vou continuar projetando aqui. Eu ia apanhando as minhas projeções. CPM no Paraná, que interessante. Achei que você era já da cidade da Alexandra. Legal. Eu vou continuar projetando aqui e você vai acompanhando daí, tá? Então, o que eu fiz? Né? Ao longo aí desses 9 anos foi desenvolvida essa metodologia e eu de verdade tomei consciência de que tinha desenvolvido essa metodologia não tem muito tempo não, né? À medida que eu fui tendo que organizar isso, estruturar isso, inclusive para ensinar, né? A Isabela está aí já há 3 meses que a gente está fazendo mentoria, né? Então, quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente começa a se organizar, né, para poder ensinar. E aí, no início desse ano, a Isabela veio um pouco depois na mentoria, mas no início desse ano eu comecei a organizar isso em forma de curso. E enxerguei que existia uma metodologia já definida, uma metodologia já testada e implementada há muitos anos, né, dentro das pequenas empresas. E aí eu chamei essa metodologia, estou chamando essa metodologia de Pratique PCP. Porque é justamente a prática de cada um desses detalhes que a gente falou aqui, né, da engenharia do produto, engenharia dos processos, os recursos, os suprimentos, a área de qualidade, a análise e planejamento comercial, que a gente consegue fazer e fazer na prática, né, um bom planejamento e controle de produção. Então, dentro dessa metodologia, eu abordo a parte de organização de estoque e compras, né? Então, se vocês observarem lá no canal, tem vídeos que eu coloco lá, que fala sobre gestão de estoque, fala um pouco sobre gestão de compras dentro da gestão de estoque, fala sobre a parte de produção, né? Sobre a organização da produção. A gente fala lá dentro da organização da produção, fala sobre CMV, né, como que você faz o cálculo de CMV, e aí faz uma abordagem sobre os itens mais importantes de se avaliar numa produção. A parte de indicadores, que é indispensável para quem trabalha com PCP, ter aí todos os indicadores em mãos, né, indicadores de desempenho, indicadores comerciais, né, então é toda uma gama de informações que o PCP precisa lidar diariamente para poder ter condições de tomar algumas decisões e efetivamente a implantação das rotinas de PCP, que é fazer um plano mestre de produção, que é fazer um plano semanal, né, que é traduzir isso em ordem de produção, apontar essa produção em sistema, ou, né, na pior das hipóteses, já aconteceu de eu ter que não tinha sistema nenhum e ter que fazer em Excel e a gente ter que fazer, né, tudo na unha, não é o ideal, mas não foi por isso que a gente não fez, né? A gente estabeleceu ali um prazo para colocar um sistema para funcionar e até lá a gente foi amadurecendo em Excel mesmo, mas nada é desculpa para a gente deixar de implementar essa metodologia. Então, por isso, por essa descoberta, né, do início do ano que eu comecei a avaliar e montar, já dava cursos desse projeto, mas não com esse nome. Na outra empresa que eu trabalhava de consultoria, tinha algumas aulas sobre PCP, mas ela não tinha esse formato, nem tinha essa nomenclatura, né, dessa metodologia. E aí, quando eu fui revisitar essas informações, eu acabei definindo isso como um método, né, que eu consegui fazer durante aí 9 anos na consultoria e continuo fazendo nas empresas que eu entro e percebo esse PCP gambiarra, né, e já tento colocar aí nos trilhos. E se tudo der certo, 2022 nós vamos ter aí a versão do Pratique PCP disponível, né, para que quem queira realmente colocar ele em prática em outras indústrias, para que seja possível fazer com que mais pessoas conheçam o método e tenham a oportunidade de colocá-lo em prática.
Então, se Deus quiser, para 2022 é o projeto que, se Deus quiser, vai ser implementado e vai ser colocado à disposição. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? O que seria algo relacionado ao PCP? Como que é o dia a dia? O que vocês têm alguma questão a colocar? Já quero. Que bom, viu, Gleiciane? Espero que seja em breve. Eu vejo, sabe, eu falo assim por experiência própria, assim, porque que, por exemplo, no caso, o mais importante, assim, eu acho que é quando você é conduzido por quem vive, por quem teve a experiência, tá? No meu caso, eu fui atrás de informação, como eu falei, já estou fazendo uma segunda pós, essa segunda eu tô gostando muito, mas, assim, um negócio é a prática, né? Então, assim, quando você chega lá, mesmo que você, assim, quando você vê uma coisa na teoria, e que você vai começar do zero só, é muito difícil. É difícil. Né? É difícil mesmo. Então, assim, a sua vivência, que você já teve, sim, muita vivência na indústria, que é uma pessoa que já testou, já sabe onde é que tá, assim, é o pulo do gato, né? A história do pulo do gato. É a história do pulo do gato. Isso é muito, isso faz um diferencial muito grande. Então, assim, tem muita coisa que eu já vi e vejo de novo, a teoria, né? Mas aí quando eu chego no dia a dia, diz assim, eu vou implantar isso. Como é que eu implanto isso? Como é que eu faço? É o como, né? Isso. A gente fala o quê, né? E a gente fala que toda quarta-feira a gente está falando o quê de alguma coisa. É importante a gente ter ciência, né? Então, por exemplo, a Alexandra não tinha ouvido falar, ela foi buscar, ela fez uma pesquisa rápida ali, entendeu mais ou menos o conceito do PCP, tá aqui hoje absorvendo aqui mais conhecimento, mas com certeza na hora que ela precisar de lá na prática, olha, eu tô aqui num cliente, eu tô aqui na empresa que eu fui contratada, como que eu vou fazer isso? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? Qual que é o terceiro passo? Porque na verdade, a gente até pode, vocês podem até fazer, né? Todo mundo tem essa liberdade, né? Eu, lá atrás, não tive quem me ensinasse alguma coisa do tipo. Eu fui bater cabeça. Só que eu bati cabeça 9 anos, né? Fui batendo cabeça aí, fui melhorando ao longo do tempo. Eu fiz pós também na área de processos industriais. E na pós, eu entrei com o objetivo de aprender PCP, assim, muito, muito forte. E eu deixava os professores numa saia justíssima, porque eles não estavam ali focados em PCP, né? E o tempo inteiro, o tema do meu MBA foi PCP numa fábrica de roupa. Então, o meu grupo, dentro do meu grupo tinha uma moça, que a irmã dela tinha uma fábrica, acho que tem ainda, uma fábrica de camisas masculina, e que eles estavam passando, e como eu já vinha da consultoria há já uns 3 ou 4 anos, foi em 2015, eu comecei em 2013, já estava com 3 anos de consultoria, eu já sabia o problema que ela estava passando e que o problema dela era comum em todas as indústrias, de alimento, de calçado, de roupa, de qualquer coisa. E eu vendi essa ideia para elas que vamos tentar estudar isso como nosso projeto, de como estabelecer um PCP dentro da fábrica lá da sua irmã. E aí a gente desenvolveu esse projeto na fábrica da irmã dela, né? Melhorando o planejamento dentro da fábrica, que era uma fábrica bem pequena, tinha lá 6 ou 7 funcionários, mas que deu muito certo, né? A gente acabou fazendo uma consultoria mesmo para a empresa da irmã dela. A gente foi lá, visitou, fez diagnóstico, enxergou quais eram os detalhes da fabricação. Então eles faziam o corte da camisa, faziam a sublimação lá dentro, a impressão das estampas lá na mesma empresa, e a costura era feita fora. E depois retornava essa costura para eles fazerem a passação, né, a avaliação de qualidade, embalar e expedir. Então todos os processos, para a gente fazer a programação deles, tinha uma série de particularidades. A gente teve que entender tudo e aí aplicar as ferramentas lá que os professores explicavam e tudo para poder definir a programação. É engraçado que a gente, no momento ali do curso, né, da implantação, tinham ferramentas super elaboradas, mas no final das contas o que deu certo, o que funcionou foi o simples.
né? Não teve que ter nenhum software mega mirabolante para fazer e acontecer, não. Foi usando recursos simples que estão aí à disposição de qualquer um para que possa organizar e a coisa acontecer. A primeira pessoa que eu desenvolvi como PCP aqui na fábrica que eu trabalho, e hoje ela é gerente de produção, ela estava no 7º período de engenharia de produção. E ela foi fazer o TCC, né? Tinha um projeto aqui na faculdade de Divinópolis, que é um projeto super bacana, de orientar os alunos a fazer um TCC prático, né? Eu acho super legal. E aí o TCC dela foi em PCP, onde ela comparava, olha que legal, ela comparava o meu método de planejamento com um software que existe lá, para te falar a verdade, nem lembro do nome do software, mas ela comparava a variação estatística entre o software e esse método. No final das contas, a conclusão dela, que ela não me deixou saber antes da hora que eu fui assistir, e a conclusão que eles chegaram é que o método que a gente estabelecia ali na prática era tão ou mais confiável em termos estatísticos do que o próprio software. Porque o software, gente, ele é obediente, né? Ele não é inteligente. Ele faz o que você pede. E aí, planejamento de produção, eu costumo chamar de inteligência de produção, ela é extremamente estratégica. Então, o software ajuda, mas ele não faz tudo. Né? Assim como um software de compras, ele ajuda muito, mas ele não elimina a função compras ou função comprador de jeito nenhum. Né? Tem que ter expertise de negociação, tem que ter expertise da pessoa mesmo. Então, é um método que a gente consegue ter aí vários casos para citar que deu certo na prática. Verdade. Ótimo. Eu sempre falo assim, na área de produção mesmo, em termos de colaborador. Eu sempre falo que minha irmã tem um restaurante. Aí eu falo para os funcionários dela, você que tem que descobrir um método que te dá mais rapidez no que você vai fazer. Porque não adianta eu aplicar, faz dessa forma e você tem outra forma de fazer que vai fazer mais rápido. Aí eu sempre descubro, entendeu? Como que eu vou fazer as minhas coisas para que eu ganhe tempo. Eu costumo dizer que eu chamo isso de preguiça produtiva. Porque eu sou assim. Se eu não achar um caminho mais fácil para fazer, eu nem faço. Porque eu não dou conta de ficar na fazeção, naquele trem ali, fazendo. Eu faço biscoito. Gostei aí, é a preguiça produtiva. Pensa numa maneira de fazer aquilo mais fácil. Eu também penso assim. Os mais criativos, os mais preguiçosos são os mais criativos, gente. Pode saber disso. Gente que gosta de trabalhar. Desculpa, Alexandre, mas gente que gosta de trabalhar, ficar lá no trabalho mecânico, repetitivo, ela tem menos habilidade, isso, vivência prática, tá? Isso é uma percepção prática minha, tá? Não vi estudos, nada, posso até pesquisar. Mas na minha vivência do dia a dia, a pessoa que gosta daquela execução, daquele trabalho, de ter aquela sensação de que está fazendo é porque está trabalhando, não tem tanta habilidade de pensar soluções criativas. Porque no meu caso, assim, eu não tenho muita paciência de coisa que demore muito, repetitiva, entendeu? Então eu tenho que descobrir um método que eu já me livre daquele problema. Isso, mas é isso mesmo. E então, quanto mais você fizer isso na indústria... Eu tô fazendo biscoito, então eu descobri um método assim, eu faço uma base da massa, né? Toda a base é igual. Aí eu vou colocando no filme, aí eu faço 1 quilo, porque se eu for, como eu faço manual, então se eu for colocar, eu coloco meio quilo. Se eu for colocar 1 quilo, o que vai acontecer? Eu vou me cansar. Aí eu sei que vai ser... aí eu coloco meio quilo de farinha, coloco os insumos, pronto, aí faço. Aí quando eu for... Aí daí eu faço aquela massa no dia anterior. Aí eu coloco na geladeira. Aí amanhã eu vou fazer de queijo. Aí eu tiro, aí eu coloco
que tem que colocar nos insumos. Aí coloco o queijo, a outra que eu tenho que colocar aquele chocolate. Então eu aprendi que eu faço. Aí alguém fala, eu não acredito que você faz 10 quilos de farinha de trigo sozinha. Eu falei, faço no meu... Aí, do seu jeito, né? Mas assim, eles não sabem o meu jeito. Então eles ficam assim, porque eu faço sozinha. Então eu faço, abro, corto e vou pondo pra assar. Então, assim, eu trouxe alguém para me ajudar, só que não tinha o meu ritmo. E acabava que eu ficava nervosa. Ontem a nossa aula foi exatamente disso, né, Isabela? Ritmo, fluxo, é bem nesse sentido, porque... Aí as pessoas falam assim, porque acaba não valorizando o seu serviço, porque fala assim, porque você dá conta de fazer muita coisa, então acha que é fácil, mas não é fácil. Não, você porque a gente desenvolveu um método que facilita, mas não quer dizer que é fácil. Então, aí quando eu vou fazer, por exemplo, um jantar, aí rapidinho, se você me pedir uma comida, é um rapidinho pra cozinha, já faço, então tá tudo muito pronto, aí todo mundo, fácil. Não é fácil, porque eu sou assim. Eu descubro uma maneira mais fácil de como fazer as coisas fluírem. Já te adianto que você vai se dar super bem na indústria de alimentos. Esse é o caminho. Essa é a sacada. Né, Isabela? É, justamente isso. Se eu for ganhar, então, por hora, vai ser bom, né? Ué, pensa. Mas o caminho é esse, né? Sim. O objetivo é esse, né, Gleiciano? Com certeza. Agora eu tô gostando aí, viu, desses exemplos. Não amei. Eu gostei aí, é porque tem que fazer aos poucos para não se cansar, né? Ué. Porque muito bem. Se precisar de gente para degustar, nós aqui somos ótimos. Né? Tá bom. Especialistas. Eu vou te falar que Mas é sério. Às vezes você acha que, por exemplo, se você for encher alguma coisa, você vai pegar uma vasilha de 20 litros, você acha que vai encher rápido. Não, eu prefiro levar em 10, porque eu não vou me cansar. E eu vou fazer aquele percurso, mas eu não tô no final da história. Eu vou fazer no meu tempo, eu vou ter muito mais profundidade do que se eu for fazer no tempo que as pessoas querem que eu faça. Processos e ritmos, né? Cada um define, ou o nosso papel na indústria é definir o melhor processo para que você não estresse o ambiente em termos de fadiga muscular mesmo, de pessoas que estão ali não aguentam ficar, mantendo um ritmo, uma produtividade que atenda às nossas necessidades. Porque senão você vai ter um funcionário que trabalha naquele ritmo alucinado, daí a pouco você tem um outro que tá mais devagar no tempo dele, que você quase morre, né? Só de você ver a criatura, você já tem vontade de ter um surto. Mas eu tô vendo aí uma coisa assim bem interessante. Realmente, aquela questão assim, às vezes a pessoa corre para fazer, assim, foca muito em produtividade, aí faz muito, né? Aí depois tá desmotivado, né? E aí não aguento mais essa empresa, sou explorado, sou isso aqui, e sai, né? E o outro que faz num ritmo moderado, continua, porque ele mantém um ritmo contínuo, né, de trabalho. E aí o papel do gestor é olhar para os dois e entender que nem o que está acelerado demais vai durar muito tempo e nem esse que está devagar demais vai nos dar o resultado que é necessário. Nós temos que encontrar um equilíbrio para a gente tentar o ritmo ser o mais constante possível. Lógico que pessoas são diferentes, mas a gente tem, enquanto gestor, tentar equilibrar o máximo para não ter ninguém destoando daquela equipe, nem para ser rápido demais, nem para devagar demais, porque senão você perde a compensação desse ritmo e não vai ser bom para ninguém. É porque às vezes também a gente tem que ver o seguinte, muitas vezes tem pessoas que querem insistir fazendo alguma coisa, fazer algo que não é você ali, não está se encaixando, então você tem que saber. E tem pessoas que se qualificam melhor. Sim. É a condição de que você, inclusive enquanto PCP, né, e enquanto gestor na indústria, saber avaliar as habilidades de cada um. Então, você tem lá 10 pessoas trabalhando.
À medida que você percebe que um é melhor ou mais habilidoso naquela função, não significa que ele é ruim em tudo, ele só não é tão habilidoso naquela área. De repente, uma pequena mexida ali em funções ou em postos de trabalho, você já consegue ganhar produtividade, já consegue aumentar, inclusive, ritmo e lá na frente aumentar a capacidade, né, deixando mais disponível aí para quem estiver programando a condição de entregas por dia. Então, isso faz parte ali de quem está gerenciando a produção. E quem é PCP numa pequena indústria tem total visibilidade desse tipo de situação. Né? Tá ali o tempo inteiro, tá ali na produção, consegue enxergar isso, consegue avaliar e consegue intervir, né, de uma maneira bem efetiva. Essa é uma grande vantagem, né, da pequena indústria, porque geralmente em grandes indústrias o PCP é aquele cara do escritório que não fica muito na produção, ele vai lá muito de vez em quando, está muito focado em números. Na pequena indústria não, você está para lá para cá o tempo inteiro, você está na produção, você está lá na sua planilha, você está pensando e articulando, então é um movimento bem dinâmico dentro da pequena indústria. Certo, meninas? Vou precisar finalizar em 4 minutos. Pode falar, Gleiciane. Não, pode finalizar, porque senão esse assunto iria esticar, mas só realmente um ponto que eu vejo muita dificuldade é o tempo de higienização, de equipamentos e tudo, dentro de uma programação de produção, né? Às vezes, pelo menos assim, gerentes de produção, eles querem muito burlar isso, sabe? Para poder fazer uma quantidade de produção e aí não respeitando o tempo de higiene de equipamentos. Aí eu vejo isso como algo muito difícil também nas pequenas empresas. Aí, só para você ter uma ideia, quando a gente trabalha programação, você tem dois tipos de parada. Você tem a parada programada e a não programada. Se a higienização do seu equipamento ela é uma condição indispensável e indiscutível, e você foi lá, fez uma cronometragem, cara, num ritmo bem feito, né? Que não fica aquele negócio igual a gente estava comentando aqui, na liberdade do que ele sabe fazer, no ritmo dele, se for uma coisa bem cronometrada, bem medida, e você chegar para o PCP e falar assim, olha, a limpeza de final de produção dura meia hora. O cara faz, em meia hora ele consegue liberar. Ou a higienização de início de produção dura 15 minutos. Né? A sanitização dura 15 minutos. Esses 15 minutos, ele nem é computado enquanto programação de produção. Então ele nem afeta a eficiência e o gestor de produção não vai te aborrecer. Então é muito essa questão de como é entendido, que eu até dei um exemplo lá no grupo rapidamente, como que se entende a regra. Se ela é entendida como parte do processo, não interessa, ela já nem vai estar programada, nem vai estar considerada na sua eficiência, ela não vai te afetar. Então o PCP já vai ter ciência de que aquela meia hora ele não precisa contar com ela. Entende? Então é nesse sentido que o PCP, junto com a qualidade, consegue fazer um bom trabalho e enxergar aquilo que é possível sem burlar as regras. Certo? Sim, cronometrar e estabelecer esse tempo. Estabelecer o que é a regra. Passou do tempo estabelecido, nós temos um problema. Aí que é a gestão do dia a dia. Entendi. Deixar bem claro as regras do jogo, né? Bem claro as regras do jogo. Certo? Meninas, então vou me despedir aqui de vocês. Um Feliz Natal, né? Estamos aí às vésperas do Natal. Que bom que vocês estiveram aqui, mesmo com tanta demanda que tem aí nesses dias, né? Pode ter certeza também que eu me esforcei para estar aqui pelas todas as demandas, então valeu muito a pena, né, estar aqui e dividir isso com vocês. Ainda vou avaliar se semana que vem a gente vai ter essa aula, porque, né, tem toda essa demanda de final de ano, mas se tiver eu já aviso para vocês lá no grupo, mas independente de qualquer coisa, eu quero convidá-las a 2022 continuar aqui, né, porque esse projeto que eu pretendo fazer o lançamento no ano que vem pode ser muito útil para a vida aí de vocês, né, para o dia a dia de vocês, tá bom? Feliz Natal para vocês, viu, gente? Tudo de bom. Para vocês também. Feliz Natal, obrigada por tudo. Obrigada eu, tudo de bom. Obrigada, Aline. Beijo, tchau. Beijo. Fica com Deus. Fica com Deus também.